Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Neiliberto, sou graduado em Física, graduado em Biologia, graduado também em Pedagogia, com pós-graduação em História Social, Docência no Ensino Superior, como também em Coordenação Pedagógica. Elaborei esse curso sobre a história de Mato Grosso e a geografia de Mato Grosso, pensando em você, que vai prestar concursos, é completo, são mais de 100 aulas com toda a história de Mato Grosso, para você que vai prestar vestibular, Enem, onde nós estaremos falando desde o período colonial, período imperial e o período republicano também. Eu quero já desejar iniciar com vocês aqui de 1525 a 1822, onde é o que nós chamamos do período colonial. Acredito que vocês devam saber já que em 1494 Portugal e Espanha fizeram um acordo, o que foi chamado de Tratado de Tordesilhas. Tendo em vista que Portugal e Espanha foram os pioneiros das grandes navegações, eles fizeram um acordo entre si para que, de fato, esse Tratado de Tordesilhas de 1494, uma linha, um meridiano imaginário, passava a oeste das ilhas de Cabo Verde, passando por Belém do Pará, Laguna, Santa Catarina, dividindo de fato o continente americano, onde as terras fossem descobertas. E é neste contexto que nós estaremos falando com vocês já a partir de 1525, na verdade, quando nós temos o início da primeira pessoa no estado de Mato Grosso, para que de fato vocês tomem conhecimento. Quero dizer para vocês que isso é bastante abordado em concursos, é bastante abordado também em vestibulares, Então deixa bem claro aqui para vocês que estão já aqui nos ouvindo nesse curso, um curso completo sobre a história de Mato Grosso e a geografia de Mato Grosso, que esse tratado, chamado Tratado de Tordesilhas, dava condições às terras a oeste, pertenceriam então à coroa espanhola, até porque os séculos XV e XVI, que nós chamamos o período das grandes navegações, tanto Portugal e Espanha, eles foram os pioneiros, no período das grandes navegações. Então as terras a leste pertenceriam então à coroa portuguesa. E é neste contexto aí que o Brasil, em 1530, está começando então já a sua colonização por Martim Afonso de Souza, 30 anos depois do seu descobrimento. Mas no ano de 1525, vocês acredito que já devem ter estudado na escola, mas se não, é nesse curso vocês vão tomar toda a ciência acerca da história de Mato Grosso e também como da sua geografia. No ano de 1525, Aleixo Garcia, na verdade um português, ele precedeu os espanhóis, fazia parte de uma expedição espanhola que teria afundado em Santa Catarina, e Aleixo Garcia, ele tinha então em mente que a oeste do Império Inca existia um reino, onde havia um rei branco e inúmeros tesouros, inúmeras riquezas, pedras preciosas. E através de um caminho de indígenas, ele conseguiu então chegar até o Pantanal Mato Grossense, conseguiu chegar também mais tarde nas terras próximas ali a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, até porque nesse período que nós estamos falando, em 1525, note vocês que a partir de 1494, com esse Tratado de Tordesilhas, então grande parte do estado de Mato Grosso pertencia à coroa espanhola, principalmente essa região, onde nós chamamos aqui a região da Grande Cáceres, todo o oeste Mato Grossense aí também, principalmente aí onde permeia aí a bacia do rio Paraguai. E Aleixo Garcia conseguiu então, de fato, conseguiu bastante riquezas, pedras preciosas, mas de volta a Santa Catarina
teria sido morto pelos índios paiaguás. Nós estaremos estudando sobre os índios paiaguás, que eram os índios canoeiros, os canoeiros na região do Rio Paraguai, e nessa mesma região também em Mato Grosso nós tínhamos os índios guaicurus, que eram exímios cavaleiros, né? O que ocorre então é que no retorno Aleixo Garcia então é morto pelos índios, grande parte da sua comitiva também ali é morta, né? Mas aqueles que conseguiram escapar e chegaram de volta até o estado de Santa Catarina, então chegaram contando as façanhas realizadas por eles, né? E alguns até mesmo com parte de toda essa riqueza ali que Aleixo Garcia, que pertencia de fato, era um português, mas pertencia de fato a uma expedição espanhola. Então, nós estamos estudando nesse período, né? E nós estaremos vendo nesse período também, período colonial, a parte da União Ibérica, né? Que vai de 1580 a 1640. Mas, principalmente, nós nos ateremos aos acontecimentos no estado de Mato Grosso, né? Nesse período que é o período colonial. Vale destacar também que no século XVI, os espanhóis que adentraram no atual estado de Mato Grosso vieram motivados pelo contos em lendas, principalmente acerca das riquezas que se sabiam através dessas lendas existirem nessa região. Essas expedições espanholas, elas geralmente começavam em Assunção, na capital do Paraguai, no intuito de chegar também na nascente do rio Paraguai. Essa região onde eles adentraram hoje é chamada de Pantanal, mas na verdade até o século XVIII aparece nos mapas como Laguna de los Charrais, uma denominação em homenagem, na verdade já aos indígenas que moravam no curso do rio Paraguai, na região do Pantanal. É importante nós falarmos nessa região, até porque esse Pantanal ele se estende tanto no estado de Mato Grosso, como também no Mato Grosso do Sul e fora também em parte da Bolívia, como é chamado de Chaco, nesta região também. Então, na verdade, eles tinham interesse de adentrar e também dar condições de fazer com que essas terras permanecessem ali à coroa espanhola. Mas de fato nós estaremos estudando adiante quando falarmos sobre as entradas e as bandeiras, que quem realmente deu o nome dessa região de Pantanal foram os bandeirantes paulistas. É importante também nós destacarmos que no ano de 1542, Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, ele vai incumbir já Domingos Martinez de Irala a fazer ali uma expedição em todo o rio Paraguai para de fato conhecerem novas terras e não só estabelecer de fato a posse da terra que lhes cabia, que cabia então à coroa espanhola, mas de fato também estabelecer um ponto de apoio naquela localização ali. E nós vamos ver então o primeiro povoamento, na verdade, Domingos Martinez Irala, ele vai fundar então próximo à Lagoa Gaíva ali a cidade de Puerto de los Reis, Então é a primeira cidade o primeiro povoamento que se tem conhecimento na região do Prata, fundado pelos europeus, para que de fato servisse ali como um ponto de apoio para os mesmos que estavam constantemente ali se deslocando no curso do rio Paraguai em terras mato-grossenses. No ano de 1558, após a morte de Domingos Irala, Núflo Chaves prepara então uma grande armada e sobe em direção ao rio Paraguai, atingindo a foz do rio Jauru, fundando naquela localidade o povoado chamado de Porto Parabazanes. Nessa localidade, mais um povoado então europeu nesta região. Em 1560 atinge então a atual Bolívia, a localização ali funda a cidade de Santa Cruz de la Sierra, hoje então pertencente
a Bolívia, é uma grande cidade na Bolívia. Vale ressaltar que nessa época nós não tínhamos esses marcos divisórios que nós temos hoje, por isso nós estamos falando de Mato Grosso e ao mesmo tempo da região que pertence à Bolívia e também Paraguai nessa localização. Mas no Funchales, no intuito de estender esse domínio, ele então atinge a região de Cáceres, e Vila Bela da Santíssima Trindade, e nessa localidade ele é morto então pelos índios que ali estavam naquela localidade. No ano de 1580, Rui Dias, na região sudoeste do atual Mato Grosso do Sul, funda a Vila Santiago de Xeres. Na verdade, acabou não prosperando devido à forte oposição da nação indígena Nuara que ali estava. Vale ressaltar, e todavia nós relembrarmos, que toda essa região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como também parte dos territórios andinos, já eram ocupadas pelas nações indígenas, que eram várias etnias que ocupavam. Então, na verdade, havia uma grande dificuldade ao fundar um determinado povoado, e quando nós adentrarmos já a história em si, no nosso estado especificamente próxima à cidade de Cuiabá, nós estaremos falando em pormenores para que você realmente entenda de fato a dificuldade com que tiveram os bandeirantes nas suas entradas e bandeiras do nosso estado, o estado de Mato Grosso. Porém, no ano de 1593, Rui Dias de Guzmán vai fazer novamente a povoação da vila de Santiago de Xeres, porém desta vez às margens do rio Aquidauana, contando aí com o apoio dos padres jesuítas que tinham grande relevância na catequização dos indígenas. E vale nós lembrarmos também que os jesuítas eles permanecem nessas colônias até o ano de 1759, quando é expulso pelo Marquês de Pombal. Essa região tinha inúmeras nações indígenas, todavia o que tornava bastante difícil esse povoamento, mas na verdade toda a vontade dos espanhóis, dos castelhanos em atingir esses locais era no intuito de encontrarem ali metais preciosos, como o ouro, a prata e muitos outros minérios. Porém, havendo a constatação e a escassez, de fato, desses minérios nessa região, eles acabaram se deslocando para partes do Peru e Bolívia, onde economicamente para os mesmos era mais atrativo devido à descoberta desses minérios, dessas pedras preciosas também nesta localidade.